Boa noite a todos aí. Eu sei que muita gente está perguntando o que aconteceu, então vou dar uma explicação relativamente, tentar o mais breve possível, para que sirva de lição para todos nós que navegamos e pescamos. Ó, eu agora, graças a Deus, estou bem, estou aqui no seio da minha família, em casa, estou hiper bem. Até tomei uma cerveja, não uma não, algumas cervejas, então significa que eu devo estar bem. É, Então ontem, por volta das 3 da tarde, a represa estava muito baixa. E eu, quando fui navegar, o barco bateu contra um tronco submerso, ele não dava para ver, e ele virou de lado e me jogou contra a água. Então, duas coisas que eu estava errado. Eu estava sem colete salva-vida, como sempre, como a maior parte de nós que pesca não usa, e eu estava sem a corda de segurança que desliga o motor. Então, quando eu caí na água, o motor ficou ligado, girando em torno de mim, como se fosse um decapitador de cabeça. Então eu não podia me aproximar do barco porque estava girando. Nessa hora eu tentei flutuar, esperando ele apagar. Ele morreu, depois de acho que uns 30 segundos o motor morreu. E nessa hora eu tentei me aproximar dele, mas estava uma ventania muito forte na represa. Estava muito vento e muita chuva. E eu estava de capa. E esse foi o problema. A capa de chuva se tornou um lastro. Ela me afundava, porque ela acumulou água dentro dela. Se eu tivesse de capa, quer dizer, desculpa, se eu tivesse de colete, eu estaria flutuando. E se eu tivesse com a cordinha, o motor teria desligado. Quando o motor parou, ele estava a 20 metros de mim. Eu tentei chegar, me aproximar dele. Mas quanto mais me aproximava, mais o vento jogava ele para longe. Nisso eu gastei praticamente 20 minutos tentando. E isso me afastou cada hora mais da margem. Quando eu vi que não dava mais, eu vi que esse caminho não dava, eu já estava fadigado. Eu virei e olhei para a margem, eu devia estar entre 700 a 1000 metros de distância da margem mais próxima. E eu comecei a nadar contra o vento e já um pouco fadigado. E o peso da capa de chuva é impressionante quanto eu nunca imaginei, porque eu já nadei muito, eu me considero um cara que nada bem. Mas é impressionante como a capa ela realmente vira um lastro. Eu não conseguia flutuar. Até um certo momento em que eu tentei lutar contra a capa e numa das ondas que ela me cobriu, eu estava respirando e eu aspirei uma grande quantidade de água. E justamente no momento que eu precisava respirar. E nessa hora realmente me faltou totalmente oxigênio, porque eu tinha respirado água, então não entrava ar dentro do meu pulmão. E eu comecei a afundar. Então quando eu comecei a afundar, nessa hora eu não tinha muita consciência, eu estava mais ou menos 1,5 m já de profundidade, e sem conseguir respirar e sem força para respirar. Eu olhei para o céu e pedi a Deus que protegesse minha esposa e minha família. E eu pedi também se a Deus pudesse me ajudar, né? E nisso eu agradeço a Ele. Eu tive duas braçadas. Eu puxei duas braçadas e consegui pôr exatamente a boca para fora. Quando eu pus a boca para fora, eu consegui respirar um pouco. E quando eu puxei um pouco de ar, me deu um pouco de fôlego para dar mais uma braçada de subir. Nessa hora, calma conta muito. Você tem que ter calma. E aí eu voltei a pensar um pouco. Eu tirei uma força que eu não sei de onde. Essa hora é a adrenalina que conta, né? A vontade de continuar vivo. Eu devia estar ainda realmente a 700 metros da margem, mas eu comecei a dar braçadas com calma, respirando, fechava os olhos. Foram mais ou menos, eu imagino que 30, 40 minutos para chegar na margem, porque era contra o vento. E quando eu cheguei na margem, eu simplesmente desmaiei. Quando eu consegui chegar à margem. Essa hora a temperatura devia estar uns 12 graus. Eu estava todo molhado, chovendo e frio. E quando eu cheguei na margem, quando eu recobrei os sentidos, eu não tinha força nem para levantar, eu consegui só tirar a roupa, eu fiquei só de cueca, para tentar diminuir pelo menos a perda de temperatura. Inicialmente eu tentei pensar em ficar ali, né, esperando. Então tinha uma cova de animais num canto de um bicho, deve ser uma cova de algum bicho, devia ter 1 m de profundidade, e eu entrei dentro dela, dentro do barro, para tentar me aquecer um pouco, realmente melhorou um pouco, mas ainda muito frio. E eu sabia que iam dar minha falta só quando escurecesse, então provavelmente iam me dar minha falta às 7, 8 horas da noite, numa represa muito grande, talvez não me achasse. Então eu resolvi, na verdade, arriscar. Eu sabia que para trás a Anchieta passava. E eu comecei uma jornada
pela mata, isso era umas 5 horas da tarde. Mas talvez não sei se foi a melhor alternativa, talvez tivesse ficado por lá, não sei. Até hoje agora eu não sei se foi a melhor decisão ou se foi isso que me salvou a vida, porque eu não sabia se sobreviveria à hipotermia da madrugada. Porque não iam me achar. Iam me achar no dia seguinte só. Eu acabei optando por ir pela mata, mas era um pântano, né? Então eu não. Praticamente para cada passo que eu dava, eu afundava 1,5 metro. E tô com a perna toda cortada, toda esfolada, tô com o dedo quebrado. Porque eu andava um passo, caía, um dedo passo caía. Foram praticamente 3 horas e meia dentro da mata. Até eu conseguir chegar realmente na Anchieta, onde eu dei, praticamente beijei o asfalto. Eu consegui chegar na Anchieta, era 8h30 da noite. Imagina, o acidente foi às 3 da tarde. Eu estava dentro da água já faz algumas horas, porque todo o trecho que eu andei do pântano, com o melhor momento meu tinha água no joelho, no melhor momento. Até o interessante, até o perto da estrada tinha água. E lá as pessoas, agradeço a equipe de resgate da Ecovias que rapidamente prontidão me atendeu. Eu estava medindo 34 graus na hora. Me resgataram, me trouxeram. Eu não, graças a Deus, nenhum machucado maior, só estava em hipotermia. Por isso que eu não sei se eu sobreviveria aquela madrugada, se era 8 horas da noite já estava naquela temperatura. Mas assim, os bens materiais se vão, mas graças a Deus estou em casa, mas serve de lição. A gente tem que aprender um pouco a primeiro respeitar a vida e como a vida é muito frágil. E eu me considero um cara que é experiente em navegação, em pescaria e mesmo assim me aconteceu isso e mostra que pode acontecer para qualquer pessoa. Não pode negligenciar itens de segurança. Seria muito diferente se eu tivesse de colete, se eu tivesse com a corda de segurança conectada. Foi uma grande cagada minha. Como na verdade acho que a maior parte de nós que pesca faz, né? De verdade, quando que eu usei aquilo, nem eu sei quando eu usei colete a última vez. Então, mas não, graças a Deus estou perto da minha esposa, dos meus filhos, mas estou bem, né? Estou sem celular, sem carteira, nem dinheiro para pagar as coisas eu tenho. Bom que nem cerveja eu posso pagar. Mas agradeço a todos que se manifestaram aí pela minha segurança, a equipe lá da colônia de pescadores que saíram em 3 barcos de madrugada de noite para tentar me procurar. Agradeço também o pessoal da Ecovias que me atendeu quando eu consegui chegar na estrada. Agradeço a todos, que Deus abençoe, porque foi Ele que realmente que me manteve. Mas eu tenho certeza que o que me manteve vivo foi a vontade de voltar para minha família. Eu queria ver minha esposa e meus filhos novamente, eu queria chegar perto deles. E eu tentei fazer, eu preciso para mim mesmo dizer que tenho que viver. Não, não.